Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão, que tem novo líder, o Fortaleza. Jogou em Bragança Paulista, derrotou o Bragantino por 2-1 e assumiu a ponta da tabela, pelo menos de forma provisória, até jogarem nesse domingo no Engenhão, Botafogo e Flamengo. O Botafogo é o único time que pode tirar do Fortaleza nesta rodada a liderança. Rodada, aliás, que começou com os visitantes se dando bem. O Bahia venceu o Grêmio em Caxias do Sul por 2-0. O Cuiabá empatou em BH com o Galo, 1-1. O Fortaleza, falei, é líder, venceu o Bragantino fora de casa por 2-1. E o Corinthians empatou no Maracanã com o Fluminense em 0-0. Corinthians saiu da zona de rebaixamento pelo menos até a próxima segunda-feira, quando o Vitória entrar em campo contra o Cruzeiro. No momento, Coringão fora do Z4. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, um balanço sobre esta 23ª rodada, a quarta do retorno. Antes, uma dica da KTO. Na tela, as odds para o clássico desse domingo entre Botafogo e Flamengo. Vitória do Botafogo, mandante, odd de 2,45. O empate pagando 3,20 e a vitória do Flamengo, R$3. Aposte você também na KTO. Tá aqui, ó, o site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado na KTO. Daqui a pouco eu falo dos jogos desse sábado. Antes, atualizando a classificação que tem o Fortaleza, novo líder, 45 pontos na tabela. Ao final da rodada, que termina somente na segunda-feira, um desses dois vai ser líder, ou o Fortaleza ou o Botafogo. Fortaleza tem 45, Botafogo tem 43. O Fortaleza só perde a liderança se nesse domingo, no Engenhão, o Botafogo vencer o Flamengo no Clássico Carioca. Se der empate ou se der Flamengo, o Fortaleza fecha a rodada como líder. E aqui uma questão importante. Neste exato momento, sem o Botafogo jogar com o Flamengo, o Fortaleza e o Botafogo têm o mesmo número de jogos, 22 partidas cada um. Então, esta aqui é a pontuação real do Campeonato Brasileiro. Ambos com 22 jogos, o Fortaleza com 2 pontos a mais que o Botafogo, 45-43. Por aproveitamento, Fortaleza, 68%. Botafogo, 65%, assim como tem o Flamengo, 65%. Já é certo que Fortaleza, Botafogo e Flamengo fecham a rodada no G4. Resta uma vaga para o G4 entre Palmeiras e São Paulo, que tem 38, e Cruzeiro, que tem 36. Um desses três, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, vai fechar a rodada no G4. Aí temos entre São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, 2 vagas aqui para o G6. Lembrando que o Cruzeiro pode ser G4 ou até G6. Se vencer o Vitória lá em Salvador, entra na zona de classificação aqui para a Copa Libertadores da América. O Bahia venceu o Grêmio em Caxias do Sul, por enquanto está esperando aqui para terminar a rodada no G4. Vai terminar a rodada no G4, certo? Se o Cruzeiro não vencer o Vitória, ou então, se o São Paulo, por exemplo, perder aqui por 2 gols para o Palmeiras, ou se o Palmeiras perder por 3 gols para o São Paulo. Aí tanto faz, qualquer vitória já serve, né? Ou derrota de um ou de outro já serve aqui para o Bahia, com uma boa vantagem de gols para o vencedor. Atlético Mineiro 30, Atlético Paranaense 29, Vasco e Bragantino 27, Inter e Juventude 25, Grêmio e Criciúma 24, esses clubes aqui, ó, nem vão entrar na rodada no G6, nem vão entrar no Z4. Isso é certo. Coringão empatou com o Fluminense no Rio, saiu da zona de rebaixamento. Tem 1 ponto a mais que o Vitória, 22 contra 21. E aqui é uma questão importante. O Vitória joga em casa, segunda-feira, 8 da noite, contra o Cruzeiro. Quando a bola rolar para Vitória e Cruzeiro, no 0-0, o Vitória vai estar ultrapassando novamente o Corinthians. Por quê? Com o empate, o Vitória vai 22 pontos. E 6 vitórias contra 4 do Corinthians. Então, o Vitória, empatando ou vencendo na segunda-feira o Cruzeiro, lá em Salvador, no Barradão, o Vitória ultrapassa o Corinthians e coloca o Corinthians de novo na zona de rebaixamento. Para o Coringão fechar a rodada fora do Z4,
A única chance de acontecer isso é o Vitória perdendo em casa para a equipe do Cruzeiro. Rodada tem, então, confirmando, nesse domingo, 4h, Palmeiras e São Paulo, Atlético Goianiense e Inter, Criciúma e Vasco da Gama. 6h30, Botafogo e Flamengo, Atlético Paranaense e Juventude. E fechando a rodada, que é a 23ª quarta do retorno, segunda-feira à noite, 8 horas em Salvador, Vitória e Cruzeiro. Ok? Fala um pouco dos jogos deste sábado que abriram esta 23ª rodada, quarta do retorno. Deixa eu começar com o líder. 2-1 para cima do Bragantino, Fortaleza líder. Fortaleza, pessoal, não perde há 9 jogos. Nesses 9 jogos de invencibilidade do Fortaleza, são 8 vitórias e 1 empate. Então, em 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. E mais do que isso, nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem 10 vitórias. Então, últimos 12 jogos tem 10 vitórias da equipe do Fortaleza, o novo líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que vem de 4 vitórias seguidas, São Paulo, Cruzeiro, Criciúma e agora o Bragantino. Por isso dá um salto da tabela, é líder da competição. E volta a jogar o Fortaleza domingo da semana que vem, dia 25, em casa contra a equipe do Corinthians. Já o Bragantino não vence há 4 jogos, vem de 2 empates e 2 derrotas. O Bragantino volta a jogar contra o Flamengo domingo da semana que vem, dia 25, no Maracanã. O Lincoln marcou o gol do Bragantino, Pochettino e o Breno Lopes marcaram os gols do líder Fortaleza. O Bahia, hein? Voltando a crescer na tabela, vinha mal, uma sequência ruim de jogos, acabou vencendo na rodada passada o seu jogo, venceu o Vitória, né, no clássico baiano lá, e agora venceu o Grêmio, 2 vitórias seguidas, o Bahia entrou no G6. Tassiano marcou os 2 gols do Bahia lá em Caxias do Sul, além do ex, né, Tassiano, ex-jogador do Grêmio, acabou marcando os 2 gols do Bahia. O Grêmio não perdia há 5 jogos, perdeu para o Bahia, agora volta a jogar domingo da semana que vem, dia 25, contra o Criciúma no estádio Heriberto Wilson em Criciúma. E o Bahia tem o jogo contra o Botafogo, também domingo, em casa, lá na Fonte Nova. Fluminense e Corinthians, 0-0, jogo da parte de baixo da tabela. Fluminense não vence há 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. E o Coringão não vence há 5 partidas, 4 empates e 1 derrota, a sequência sem vitórias do Corinthians. Coringão que volta a jogar contra o Fortaleza, domingo da semana que vem, no Castelão, em Fortaleza. E o Fluminense enfrenta o Galo no sábado, dia 24, em BH. Galo que jogou em casa. Nesse sábado empatou com o Cuiabá em 1-1, 2 gols de pênalti. Igor Gomes, de pênalti para o Atlético, pita de pênalti o gol do Cuiabá. O Atlético não vence há 3 partidas agora e o Cuiabá não vence há 5. A sequência, o Cuiabá tem 1 empate, que foi o desse sábado com o Galo, e 4 derrotas. Cuiabá que volta a jogar contra o Palmeiras, sábado da semana que vem, agora dia 24, em São Paulo, e o Atlético recebe também no sábado o Fluminense lá em BH. Parabéns ao Fortaleza, novo líder do Campeonato Brasileiro, 45 pontos na tabela. O Fogão, para reassumir a liderança, tem que vencer o Flamengo. Se der empate ou vitória do Flamengo no clássico desse domingo, no Engenhão, o Fortaleza fecha a rodada como líder isolado do Brasileirão. Fui!